Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos um encontro especial, onde fé, razão e tradição se encontram. Hoje, apresentamos um debate enriquecedor entre duas vozes da espiritualidade cristã. Padre Iá, representante da tradição católica milenar, e Pastor Iá, expressão da fé protestante contemporânea. Este será um espaço de respeito, argumentação e profundidade teológica, em que as Escrituras, a história e a doutrina dialogam para iluminar a fé dos ouvintes. Tema inicial: Sola Scriptura, o princípio reformado que afirma que somente as Escrituras são a autoridade final em matéria de fé e prática. Com reverência e zelo, iniciamos este debate com o pastor Iá apresentando sua perspectiva sobre este princípio fundamental da Reforma Protestante. Obrigado a todos que nos acompanham neste momento tão importante de reflexão e diálogo cristão. É com humildade e firmeza que inicio este debate falando sobre um dos pilares da fé reformada: Sola Scriptura. Defendemos esse princípio não como uma rejeição à história ou à tradição, mas como um retorno à autoridade suprema da Palavra de Deus. Para sustentar essa convicção, apresento 3 teses fundamentais. 2 Timóteo 3, 16, 17 nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto não deixa espaço para que tradições humanas ou interpretações autoritárias se coloquem em pé de igualdade com a Bíblia. A Escritura é suficiente. Ela equipa plenamente o cristão para viver em santidade e verdade. Jesus e os apóstolos apelavam às Escrituras como autoridade final. Quando tentado, Jesus respondeu: "Está escrito", Mateus 4. Ele não apelou a tradições humanas, mas à autoridade das Escrituras. Da mesma forma, os apóstolos, ao pregar, constantemente citavam o que está escrito. Eles reconheciam que a palavra de Deus revelada e registrada era a base da verdade. Isso mostra que até mesmo Cristo se submeteu às Escrituras como norma de fé e conduta. Tese 3. A tradição humana pode corromper a verdade. Marcos 7:13. Nos mostra Jesus repreendendo os fariseus por anularem a palavra de Deus com suas tradições. Isso serve de alerta. Quando colocamos tradições eclesiásticas ou doutrinas desenvolvidas séculos depois no mesmo nível da Escritura, corremos o risco de deturpar o Evangelho. Sola Scriptura é um princípio de proteção da fé. Tudo deve ser julgado pela palavra. O que for fiel a ela, permanece. O que não for, deve ser corrigido ou abandonado. Sola Scriptura não nega o valor da história ou dos concílios, mas afirma que somente a Bíblia é infalível. Ela é a voz final e suficiente de Deus para o seu povo. Com isso, passo a palavra ao Padre Iá, esperando uma resposta à luz do respeito e da verdade cristã. Agradeço, Pastor Iá, pela exposição clara e respeitosa das suas teses. Permita-me apresentar agora a perspectiva da fé católica sobre esse tema tão central. Nós também cremos que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, inspirada, viva e eficaz. Contudo, não professamos a sola Escritura, mas sim a convicção de que a revelação divina se dá pela Escritura e pela tradição, interpretadas autenticamente pelo magistério da Igreja. Se fidei verbum 10. Gostaria de responder às 3 teses que o Senhor apresentou. 2 Timóteo 3, 16, 17 afirma que a Escritura é útil e poderosa para formar o cristão. Mas o texto não diz que ela é a única fonte. Aliás, se essa fosse a intenção, seria curioso que Paulo escrevesse isso a Timóteo, um discípulo que já havia recebido instruções orais diretamente do apóstolo. A Escritura é suficiente em seu conteúdo, mas ela não se interpreta sozinha. Como vimos ao longo da história, interpretações divergentes surgem quando falta um critério comum de interpretação. Por isso, a tradição apostólica e o magistério são essenciais. De fato, Jesus disse: "Está escrito", mas também disse: "Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não podeis suportar agora." João 16, 12. O Espírito Santo foi enviado para guiar os apóstolos a toda a verdade. João 16, 13.
e isso inclui ensinamentos que não estão por escrito. O próprio Paulo nos exorta em 2 Tessalonicenses 2,15: guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, a tradição apostólica oral tem autoridade. E essa foi a realidade da Igreja por séculos antes da consolidação do Novo Testamento. A verdadeira tradição não corrompe, mas preserva. Jesus de fato criticou tradições humanas que anulavam a palavra de Deus, mas isso não pode ser aplicado automaticamente à tradição apostólica viva, que foi conservada, discernida e protegida pela Igreja com a assistência do Espírito Santo. Foi essa tradição que guiou os cristãos durante os primeiros séculos sem Bíblia completa. Foi ela que definiu o cânon das Escrituras, e é por ela que a fé foi passada fielmente de geração em geração. Portanto, não negamos a autoridade da Escritura. Ao contrário, ela é um tesouro sagrado. Mas afirmamos que ela não é suficiente em isolamento, pois a própria Escritura aponta para a tradição e o magistério. A fé cristã não nasceu de um livro, mas da pregação viva dos apóstolos. O livro sagrado veio depois, dentro do seio da Igreja. Sigo à disposição para aprofundarmos este diálogo com fraternidade e busca comum da verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, Padre Iá, por sua resposta respeitosa e profundamente enraizada na teologia católica. Com espírito de fraternidade, permita-me responder, reafirmando a posição protestante com base na autoridade suprema das Escrituras. Sobre a suficiência da Escritura, 2 Timóteo 3:16-17, concordo que Paulo havia instruído Timóteo oralmente, mas o que ele escreve nesse trecho é de enorme importância. A Escritura torna o homem de Deus perfeito e inteiramente preparado para toda boa obra. Se a Bíblia nos torna plenamente equipados, por que precisaríamos de uma fonte doutrinária adicional com a mesma autoridade? A suficiência aqui não significa que não existam tradições, mas que nenhuma outra é necessária ou infalível para que o cristão viva em santidade e fidelidade. Sobre a tradição oral e 2 Tessalonicenses 2,15. É verdade que Paulo fala em guardar as tradições, sejam por escrito ou oralmente. Mas precisamos lembrar que ele se dirige a uma igreja que ainda não tinha o Novo Testamento completo. A igreja primitiva dependia de ensino oral dos apóstolos até que o cânon fosse estabelecido. No entanto, não há evidência de que essas tradições orais continuaram sendo transmitidas com autoridade infalível por séculos. Pelo contrário, muitas tradições que surgiram depois se contradizem entre si e com as Escrituras. Por isso, o princípio da reforma é claro. Toda tradição deve ser julgada pela Escritura, não o contrário. Sobre o magistério e o cânon bíblico. É verdade que a Igreja foi o contexto no qual o cânon foi reconhecido. Mas isso não significa que a Igreja tenha autoridade sobre a Escritura, como se a tivesse criado. Os concílios que reconheceram o cânon não conferiram autoridade à Escritura, apenas atestaram aquilo que já era a palavra de Deus. A Escritura é inspirada por Deus, não pela Igreja. A autoridade da palavra é anterior à sua aceitação institucional. Conclusão. A sola Escritura não significa rejeição da tradição ou do ensino pastoral, mas significa que somente a Bíblia é infalível. Os credos, concílios e tradições têm valor, sim, desde que estejam subordinados à Escritura Sagrada. Ao longo da história, vimos como tradições humanas podem se desviar. Por isso, confiamos em um fundamento sólido, imutável, acessível a todos os cristãos, a palavra escrita de Deus. Sigo aberto ao diálogo, Padre Iá. Agradeço, Pastor Iá, por sua resposta articulada e respeitosa. Perfeitamente habilitado não significa somente pela Escritura. O texto de 2 Timóteo 3:16-17 é sem dúvida central. Mas veja, quando diz que a Escritura torna o homem de Deus perfeito e inteiramente preparado, isso não significa que apenas ela é necessária, mas que ela é essencial e suficiente dentro de um contexto maior de vida cristã, onde também há sacramentos, comunidade e ensino apostólico. Por exemplo, um bom manual de medicina pode deixar um estudante perfeitamente preparado, mas ele ainda precisa da orientação de um médico experiente. Assim também, a Escritura forma,
mas a tradição e o magistério orientam e protegem contra más interpretações. A tradição apostólica não foi abandonada após os apóstolos. Você mencionou que as tradições orais não continuaram com autoridade. Mas aqui está um ponto essencial. A Igreja acredita que a tradição apostólica continua viva por meio da sucessão apostólica. Os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, não inventam doutrina, mas guardam fielmente o depósito da fé. Cf. 2 Timóteo 1,14. A própria Escritura nunca ensina que, após o último apóstolo, a autoridade oral cessaria. Ao contrário, vemos o Novo Testamento formado dentro dessa tradição viva, o que nos leva ao próximo ponto. A Igreja não é superior à Escritura, mas é seu guardiã. O Senhor disse com razão que a Igreja reconheceu o cânon, mas não o criou. Concordamos. Entretanto, sem a autoridade da Igreja, como saber quais livros são inspirados? A Bíblia não traz uma lista de seus próprios livros. Foi no seio da tradição que os cristãos discerniram, sob a ação do Espírito Santo, os livros que compõem a Escritura. Isso não tira a autoridade da palavra, mas mostra que a Bíblia não veio pronta do céu, e sim foi formada na vida da Igreja, pela ação do Espírito. Assim, dizer que somente a Escritura é infalível pode parecer seguro, mas na prática depende de uma interpretação humana, que pode divergir muito, como vemos nas milhares de denominações protestantes surgidas a partir da Reforma. Não é a tradição que julga a Escritura, nem a Escritura que julga isoladamente a tradição. Ambas se iluminam mutuamente, sob a guarda do magistério. A fé cristã não foi fundada num livro, mas num evento. Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, testemunhado por uma comunidade viva, guiada pelo Espírito, que nos transmitiu a fé por palavra e por escrito. Por isso professamos: a Escritura é palavra de Deus, mas não a única forma da palavra. Cristo nos deixou uma igreja viva, que ensina, celebra, guarda e interpreta, com a mesma autoridade recebida dos apóstolos. Continuo com alegria neste diálogo, em busca da plena verdade que liberta. Agradecemos aos nossos debatedores pelas exposições profundas e respeitosas sobre sola Scriptura. Fica claro que tanto católicos quanto protestantes têm zelo pela palavra de Deus, ainda que discordem sobre como ela se relaciona com a tradição e a autoridade da Igreja. Agora, seguiremos para o nosso segundo tema, a intercessão dos santos. Esta é uma prática comum na espiritualidade católica, mas muitas vezes questionada por nossos irmãos protestantes, que enfatizam a mediação exclusiva de Cristo. A pergunta que norteia este bloco será: a intercessão dos santos é bíblica e legítima à luz da fé cristã? Para iniciar esta etapa do debate, convidamos o pastor Ia a apresentar sua visão. Com todo respeito à fé católica, quero apresentar por que, do ponto de vista protestante, a prática da intercessão dos santos não encontra fundamento bíblico claro e deve ser vista com cautela. Primeiro, a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está claramente declarado em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não encontramos na Escritura nenhuma instrução ou exemplo de orações sendo dirigidas a santos falecidos. Pelo contrário, toda oração é direcionada a Deus, em nome de Cristo. A Bíblia nos chama a buscar diretamente a Deus em oração, com confiança. Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia. Esse acesso direto foi conquistado por Cristo na cruz. Introduzir outros intermediários além de Cristo pode desviar nossa atenção da suficiência da sua obra. Respeito à intenção por trás da intercessão dos santos, o desejo de comunhão espiritual e apoio, mas acredito que ela ultrapassa os limites da revelação bíblica e corre o risco de enfraquecer a centralidade de Cristo como único intercessor. Por essas razões, sustentamos que a oração deve ser dirigida apenas a Deus, por meio de Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. Permita-me responder com clareza. A intercessão dos santos não nega que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo fala da mediação redentora.
Apenas Cristo pode nos reconciliar com Deus. Mas isso não exclui intercessores subordinados, assim como oramos uns pelos outros. Tiago 5,16 nos exorta: orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a oração fervorosa do justo. Se um cristão justo pode interceder por mim na terra, por que um justo glorificado em Cristo não poderia fazê-lo no céu? A Bíblia nos mostra que os santos no céu não estão falecidos, mas sim vivos em Cristo e atentos ao que acontece na terra. Em Apocalipse 5:8, os anciãos no céu oferecem a Deus taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é uma imagem de intercessão celestial. Além disso, Hebreus 12:1 fala de uma nuvem de testemunhas que nos cerca. A Igreja entende que esses santos intercedem conosco e por nós, unidos em Cristo, não competindo com Ele, mas refletindo sua glória. Por isso, ao pedir a intercessão de um santo, não estamos orando a Ele como a um Deus, mas pedindo que interceda por nós junto a Deus, como pediríamos a um irmão em oração. Tudo isso com Cristo no centro, pois sem Ele, nenhuma intercessão teria valor. Padre Iá, agradeço sua explicação e reconheço que há boa intenção na prática católica da intercessão dos santos. Mas, com todo respeito, precisamos ir além da intenção e observar o que a palavra de Deus realmente permite. Quero trazer um ponto que considero central nessa questão. A intercessão dos santos, na prática, está frequentemente ligada ao uso de imagens, estátuas e orações direcionadas a figuras que não são Deus. E isso nos leva a um mandamento muito claro das Escrituras. Em Êxodo 24:5, um dos 10 mandamentos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. A Bíblia é cristalina nesse ponto. E, no entanto, a Igreja Católica, em seu catecismo, omitiu esse mandamento como está na Bíblia, fundindo-o ao primeiro e dividindo o 10º em 2. Isso levanta sérias questões. Por que reestruturar os mandamentos de Deus? Não há risco de minimizar uma proibição direta contra o uso religioso de imagens? E mais, ainda que a intercessão dos santos seja defendida como uma simples petição a amigos no céu, na prática, vemos muitos fiéis orando diretamente a santos e a Maria com devoções que parecem adoração. Isso não é apenas uma questão de doutrina, mas de zelo pela glória exclusiva de Deus, que exige que nossas orações e cultos sejam dirigidos somente a Ele, em nome de Jesus Cristo. Por essas razões, insisto, Cristo é suficiente. Ele vive para interceder por nós. Hebreus 7:25. Com todo o amor e respeito, não precisamos de outros mediadores, muito menos imagens ou devoções que arrisquem violar a vontade clara de Deus. Agradeço, Pastor Iá, por levantar esse ponto, que é uma dúvida sincera de muitos. É fundamental esclarecer o que a Igreja Católica realmente ensina sobre as imagens e os 10 mandamentos. A acusação de que a Igreja removeu um dos mandamentos não é precisa. O que ocorre é uma tradição de numeração diferente, já antiga, baseada na forma como Santo Agostinho organizou os mandamentos e que é usada até hoje por católicos e luteranos. Já outras tradições, como a reformada, seguem a divisão de Orígenes ou Fílon. Ou seja, o conteúdo está todo lá, nada foi excluído, apenas agrupado de maneira diferente. Quanto às imagens, a Igreja nunca ensinou que se deve adorar imagens. Isso seria idolatria, e é condenada tanto pela Bíblia quanto pelo magistério católico. O que a Igreja permite e distingue com clareza é a veneração, dúlia, que é um respeito profundo às pessoas representadas nas imagens, e nunca a adoração, latria, que é devida somente a Deus. A imagem de um santo aponta para a obra de Deus naquela vida. Assim como uma fotografia de um ente querido nos leva a lembrar dele, a imagem de um santo nos inspira a seguir seu exemplo e pedir sua intercessão. Isso é apoiado, por exemplo, em Números 21, 8, 9, quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, uma imagem, para curar os israelitas. Ou no Templo de Salomão, que tinha querubins esculpidos por ordem divina. Em resumo, o problema não é a imagem, mas o uso idolátrico dela.
e a Igreja orienta o povo para que não haja confusão entre veneração e adoração. Por isso não cremos que usar imagens como auxílio à oração ou à meditação seja violar o mandamento, desde que o culto seja direcionado a Deus, e nunca a imagem em si. Chegamos agora a um dos temas que mais divide e, ao mesmo tempo, fascina os cristãos ao longo dos séculos: Maria, mãe de Jesus. Para a Igreja Católica, Maria é mais do que um modelo de fé. Ela é chamada de Mãe de Deus, Imaculada, assunta ao céu e intercessora dos fiéis. Já para muitas tradições evangélicas, embora Maria seja honrada como a Mãe do Salvador, a preocupação de que certas práticas e títulos católicos ultrapassem os limites bíblicos e se aproximem da idolatria. Como protestante, tenho grande respeito por Maria. Ela foi escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo, e isso é algo extraordinário. Mas acredito que precisamos manter nossa fé ancorada na Escritura e avaliar com cuidado até onde certas doutrinas sobre Maria são realmente bíblicas. Trago 3 pontos fundamentais. Tese 1. Maria é bem-aventurada, mas não deve ser exaltada acima da medida bíblica. Em Lucas 1:48, ela mesma diz: "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada", e nós a honramos por isso. Mas a Bíblia não ensina que devemos orar a Maria, construir santuários a ela ou chamá-la de Rainha dos Céus. Um título, aliás, usado negativamente em Jeremias 7:18. Tese 2. A doutrina da Imaculada Conceição e da Assunção de Maria não tem base nas Escrituras. A Bíblia afirma em Romanos 3:23 que todos pecaram, e Maria não é apresentada como exceção. A ideia de que ela nasceu sem pecado ou foi elevada corporalmente ao céu é tradição posterior, não ensinada por Jesus ou pelos apóstolos. Tese 3. Jesus nunca apontou Maria como mediadora ou intercessora espiritual. Em João 2:4, nas bodas de Caná, Jesus diz: "Mulher, que tenho eu contigo?", o que mostra um limite claro entre o ministério dele e a intervenção dela. Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: "Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo". Qualquer outro papel além disso, por mais bem intencionado que seja, desvia o foco da suficiência de Cristo. Por isso, defendemos que Maria deve ser honrada como uma mulher de fé, sim, mas não adorada, nem invocada, nem colocada num pedestal que a Escritura não sustenta. Agradeço seu respeito por Maria e reconheço que há muitas dúvidas legítimas sobre seu papel na fé cristã, mas gostaria de mostrar que os dogmas marianos não são exageros devocionais, e sim expressões legítimas da fé apostólica, desenvolvidas ao longo dos séculos com base nas Escrituras e na tradição. Primeiro, Maria como Mãe de Deus, Theotokos. Esse título foi proclamado no Concílio de Éfeso em 431. Não como exagero, mas para defender a verdade sobre Jesus, que ele é Deus e homem, uma só pessoa. Se Jesus é Deus e Maria é sua mãe, então logicamente ela é a Mãe de Deus, não da divindade em si, mas da pessoa divina de Cristo encarnado. Isso está em Lucas 1:43, quando Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: "Como me é dado que venha a mim a mãe do meu Senhor." Segundo, a Imaculada Conceição e a plenitude da graça. Em Lucas 1:28, o anjo saúda Maria como cheia de graça, que charitomene, tempo verbal perfeito que indica uma condição permanente. A Igreja entendeu, à luz dessa passagem e da tipologia bíblica, como Maria sendo a nova Eva, que Deus a preservou do pecado original, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo aplicados de forma preventiva. Terceiro, a intercessão de Maria. Não negamos que Jesus é o único mediador da salvação, Utemi 2:5. Mas assim como pedimos oração a irmãos na terra, também podemos pedir aos membros glorificados do corpo de Cristo no céu. Em Apocalipse 5:8, vemos os santos no céu oferecendo as orações dos fiéis a Deus. Isso é intercessão celestial. Maria, como mãe de Cristo e discípula perfeita, é a primeira entre os santos a interceder por nós, não como uma deusa, mas como serva fiel. Portanto, pastor, amar e honrar Maria não é desviar o foco de Cristo, mas seguir seu próprio exemplo em amá-la, respeitá-la e, como ele, chamá-la de mulher no sentido mais profundo e simbólico da salvação. Def Gênesis
3:15, João 19:26. Após abordarmos temas fundamentais da fé cristã, entramos agora em um dos capítulos mais marcantes da história, o motivo pelo qual as duas denominações se dividiram, a Reforma Protestante. Iniciada no século XVI com figuras como Martinho Lutero, a Reforma não apenas dividiu a cristandade ocidental, mas também redefiniu doutrinas, estruturas e a relação dos fiéis com a Palavra de Deus. Falar da Reforma Protestante é falar de um momento em que a consciência cristã despertou para o Evangelho puro e simples. No século XVI, muitos cristãos começaram a perceber que havia um abismo entre o que a Bíblia ensinava e o que era praticado pela Igreja da época. Venda de indulgências, falta de acesso às Escrituras, ênfase excessiva em tradições humanas, tudo isso gerou inquietação legítima. Quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, ele não estava tentando dividir a igreja, mas chamar à conversão, à volta à palavra de Deus. A reforma não foi um ataque à igreja, mas uma defesa da autoridade da Bíblia, da centralidade de Cristo, da salvação pela graça mediante a fé. Pilares que, acreditamos, haviam se perdido sob camadas de tradição e hierarquia. A Bíblia nas mãos do povo, a redescoberta do Evangelho e a ênfase de que ninguém precisa de mediadores humanos para chegar até Deus. Para nós, a reforma não destruiu a igreja, ela a purificou. E por isso, continuamos gratos por homens e mulheres que tiveram coragem de dizer: a Escritura basta, Cristo basta, a graça basta. É verdade que havia muitos problemas na igreja naquele tempo. Abusos morais, corrupção e práticas que precisavam ser reformadas. A Igreja Católica, inclusive, reconheceu isso e promoveu uma profunda renovação interna com o Concílio de Trento e movimentos espirituais como o dos jesuítas. Mas há uma grande diferença entre reforma e ruptura. O problema da reforma não foi o desejo de purificar a Igreja. Isso é legítimo e necessário em todos os tempos. O problema foi a quebra da unidade visível do corpo de Cristo, instituído por Jesus sobre os apóstolos e guiado pelo Espírito Santo. Além disso, a reforma acabou dando origem a centenas, hoje milhares, de interpretações distintas da Bíblia. A pergunta que fica é: se cada pessoa interpreta por si só, quem garante a verdade? Onde está a unidade que Jesus pediu em João 17:21? A fé católica entende que a autoridade da Igreja e da tradição não são rivais da Escritura, mas seus guardiães. Como diz 2 Tessalonicenses 2:15, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Portanto, não vemos a reforma como uma purificação, mas como uma ferida. Uma divisão que ainda hoje entristece o coração de Cristo. E nosso chamado é buscar, com caridade e verdade, a unidade que um dia existiu na fé, nos sacramentos e na comunhão dos santos, como nos primeiros séculos do cristianismo. No final da Idade Média, muitos fiéis estavam profundamente incomodados com o estado espiritual da Igreja Católica. Havia escândalos morais envolvendo clérigos de alto escalão, bispos ausentes de suas dioceses e até papas mais envolvidos com política e luxo do que com o Evangelho. Um dos estopins foi a venda de indulgências, promovida com o argumento de reduzir o tempo no purgatório, algo que, para muitos, soava como comércio da salvação. Um exemplo concreto é o famoso pregador Johann Tetzel, que dizia: quando a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salta. Isso gerou uma crise espiritual e teológica. Por que os fiéis comuns não tinham acesso à Bíblia? Por que os sermões estavam em latim e não na língua do povo? Por que a salvação parecia depender tanto de obras e de pagamentos, e tão pouco da graça de Deus? Quando Martinho Lutero publicou suas 95 teses em 1517, ele não queria dividir a igreja, ele queria chamar atenção para esses problemas. Mas em vez de diálogo, o que recebeu foi excomunhão. Outros reformadores, como João Calvino e Ulrico Zwinglio, também reagiram a esses abusos e buscaram retornar ao evangelho puro, baseado somente na Escritura, na fé e na graça. A reforma foi um clamor por renovação espiritual, ética e doutrinária. E embora tenha gerado divisões, também trouxe frutos preciosos.
tradução da Bíblia para o povo, alfabetização, reflexão teológica e valorização da consciência individual diante de Deus. Pastor Iá, você trouxe pontos históricos importantes, e eu não nego os erros da Igreja naquele período. De fato, houve sim abusos, escândalos morais e desvios sérios de conduta entre membros do clero. A venda de indulgências, por exemplo, chegou a ser mal aplicada e mal compreendida, distorcendo a verdadeira doutrina do arrependimento. A própria Igreja reconheceu isso. Por isso, o Concílio de Trento, 1545-563, foi convocado, promovendo uma profunda reforma interna. Muitos abusos foram corrigidos, a formação dos sacerdotes foi reorganizada com seminários, e a doutrina católica foi esclarecida com mais firmeza. Mas, ao mesmo tempo, devemos ser honestos. A reforma não apenas corrigiu desvios, ela criou novas divisões. Lutero foi de um extremo ao outro, de um clero corrupto à negação do sacerdócio ministerial, da má aplicação das indulgências à rejeição da autoridade apostólica. E como resultado, surgiu uma multiplicação de interpretações bíblicas que prossegue até hoje, com mais de 40.000 denominações cristãs ao redor do mundo, muitas em desacordo entre si. Isso contradiz o desejo de Cristo, que todos sejam um. João 17:21. A fé católica entende que a Escritura não anda sozinha. Desde os primeiros séculos, a tradição e o magistério foram o alicerce para interpretar corretamente a palavra de Deus. Afinal, foi a própria Igreja quem definiu o cânon das Escrituras, guiada pelo Espírito Santo. Portanto, abandonar essa tradição é também correr o risco de perder a fidelidade ao que os apóstolos realmente ensinaram. Encerramos aqui esse rico e respeitoso debate entre o Padre Iá e o Pastor Iá. Discutimos temas centrais da fé cristã como sola scriptura, a intercessão dos santos, Maria e o uso de imagens. Cada lado apresentou suas convicções com clareza e respeito, mostrando que, mesmo com diferenças, o diálogo é possível e necessário. E agora, queremos ouvir você. Comente aí embaixo se deseja uma parte 2 e quais temas gostaria de ver debatidos. Até a próxima!